E aí, galera, bora lá para mais uma aula e continuar aprimorando a nossa API. Espero que estejam gostando e essa aula aqui vai ser uma aula bacana porque a gente vai fazer duas coisas diferentes. Primeiro, vamos padronizar as nossas respostas. A gente já viu no nosso último vídeo lá que quando a gente usa o Response Entity, a gente tem uma dinâmica melhor aí para poder responder, né, as chamadas da nossa API. E nós vamos incluir também uma camada de serviço, tá bom? Então nós vamos fazer duas alterações. Só que primeiro, eu quero mostrar um negócio para vocês, que nós deixamos um buraco aqui. Isso é importante, é legal acontecer, porque são erros que acontecem no dia a dia mesmo, quando a gente está trabalhando. Então, nosso código está certinho, só que nós esquecemos de fazer uma verificação. E esse esquecimento pode gerar uma série de problemas para a gente, tá bom? Especificamente nesse método aqui. Vou rodar do jeito que a gente deixou, tá? Então, vamos lá, vou rodar aqui, subir a aplicação, esperar. Legal, subiu. Vamos carregar os dados, né? A mesma coisa, eu já coloquei mais informações aqui. Legal. Carregamos a informação. Aí, se a gente vier aqui no listar, a gente vai ver lá, bolo de fubá, arroz, pudim, legal. Não vou salvar uma. Eu quero atualizar. Não, perdão, vou salvar porque eu já deixei pronto aqui uma torta de frango. E aí vamos dizer que essa torta entrou lá como ID 4. Beleza. E eu quero atualizar. Pô, não é torta. É um quiche, na verdade. E aí, na hora de colocar aqui, o que eu faço? Eu vou colocar o ID errado, sei lá. Vou colocar um 7. Olha o que ele fez, Ele devolveu alguma coisa aqui para mim com ID 5. Vamos dar uma olhada na nossa lista? Atualizar aqui, Ele criou um novo elemento. Ele não atualizou o antigo. Por quê? No nosso código, a gente esqueceu de verificar se a receita existe com aquele ID. Então, a gente precisava ir no banco, olhar, opa, essa receita existe, né? Então eu vou atualizar aquela receita específica, tá bom? E aí o que acontece? Quando eu seto um ID aqui e depois mando salvar, lembrando que a gente usa o método salvar para incluir um novo recurso, um novo registro no nosso banco e também para atualizar um recurso existente. Quando eu mando um ID que ele não encontra no banco, ele salva um objeto novo, um registro novo. Quando ele encontra um elemento, um registro no banco com o ID que eu estou mandando, ele atualiza aquele registro. Como a gente está, eu passei um ID aqui, não interessa qual, por exemplo, sei lá, 7, 8. Ele foi no banco, procurou por aquele ID, não achou, ele falou, opa, esquece, vou incluir um novo. Então a gente vai fazer essa verificação também, vai fazer essa correção também, tá bom? Mas primeiro, vamos lá, vamos criar nossa camada de serviço. Então aqui no nosso pacote de service, que estava vazio até então, nós vamos criar uma nova classe Java. Então vamos chamar ela de receita service para seguir o padrão. Receita service. Legal. Vou adicionar, o Git está... eu falo nisso, perdão. Vamos lá, né? Só antes de mais nada. Git checkout -b aula 8. Eu já estava na aula 8. Desculpa, galera, eu já tinha criado. Então tá bom, beleza? Aí vamos anotar essa classe aqui. É legal a gente fazer a anotação, dizer que isso aqui é uma classe de services, tá bom? É uma classe de serviço. E aqui dentro nós vamos criar alguns métodos. Primeira coisa, uma boa prática, né? No nosso controller, a gente não deve fazer acesso direto ao banco de dados. Isso aqui é a responsabilidade da classe de serviço. Tá bom? Então nós vamos tirar essa conexão aqui da nossa classe de controller com o banco de dados e colocar na nossa classe de serviço. Primeira coisa que a gente vai fazer. Dá um Ctrl X aqui e vou trazer para cá. Já gerou um monte de erros aqui e tal, né? Beleza.
o que eu vou conectar com a minha classe controller efetivamente? A minha classe serviço. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Vamos fazer o contrário, né? Vou colocar um AutoArt. E aí eu vou colocar lá, ó, receita service. E vou criar uma variável, né, para a gente poder fazer o acesso. Legal? Então, troquei. Ó, minha camada de serviço está conversando com o banco de dados e a minha classe controller está conversando com a minha camada de serviços. Legal? Agora, eu vou ter que substituir. Né, aqui, ó, onde eu tenho, por exemplo, as chamadas para o meu repositório, eu tenho que fazer uma chamada para a minha classe de serviço. Legal? Então, eu vou ter lá na minha classe de serviço, por exemplo, um método listar. Então, vamos criar lá. Ó. Vamos criar um primeiro método. Nós vamos chamar ele de listar. Então, um método público que vai me devolver o quê? Uma list de receita. Tá? Que é exatamente o que eu tenho do outro lado. Nós já vamos mudar lá, mas só para vocês entenderem. Ela não recebe nenhum parâmetro. Legal. E o que essa lista vai devolver? Primeiro vamos importar, está pedindo para importar a classe receita. Classe list também, de útil, sempre de útil, lembrando. Tá? Ele vai me retornar o receita repository ponto final. Basicamente é isso que ele vai fazer, vai me devolver isso, tá bom? E aqui eu vou trocar. Primeiro, vamos lá, padronizar nossas respostas. A gente viu que com o Response Entity a gente tem muito mais liberdade e controle em cima das respostas. Então aqui a gente não vai devolver mais um list direto, tá? Nós vamos colocar um Response Entity e aqui sim um list de receita. Legal. E aqui, ó, o que nós vamos retornar? Um response entity ponto ok, beleza? Então, ó, deu tudo certo, ele vai me devolver um ok, né, um 200. E aí, no corpo, eu quero devolver quem? Eu vou pegar agora o meu receita.service e o método listar, que vai me devolver exatamente as receitas, a lista de receitas. Eu preciso fazer algum outro tratamento aqui, por exemplo, se eu não tiver receita nenhuma no banco, ele vai me devolver lá o colchetes vazio, indicando que não tem nada no banco. Então, esse método aqui, beleza, fechou. Vamos para o nosso método, vamos seguir um por um. Busca receita. Então, ele está dando erro aqui, né? Porque, de novo, o meu receita, o repository não está mais lá. Esse controle todo aqui, ó, a gente vai fazer do outro lado. Tá bom? Então, vamos criar um método aqui. Um public. O buscar, vamos chamar de buscar, só para a gente seguir uma ordem. Só aqui é buscar por ID. Então, beleza. Public, ele vai me devolver uma receita. E aí o método vai chamar buscar por ID. E a gente recebe um parâmetro aqui, né? Que é o ID. Atanis, de onde você está tirando isso? Está aqui ó, no meu controller, está aqui, ó. Beleza? Então vou passar o ID lá para o meu Receita Services. E o que a gente estava fazendo? Ó, eu estava pegando esse cara, vou pegar aqui, passar para cá. Então estava buscando lá, procurando no meu repositório se tinha alguma receita com aquele ID. E depois eu fazia uma verificação. Vamos copiar esse cara aqui também. Tá, olha lá, receita presente, ou seja, ele achou efetivamente a receita. Então, beleza, ele vai me retornar a receita aqui, que é isso que eu quero. Beleza? Aí o cara está falando aqui, ó, pô, tem um problema. Porque isso aqui, esse receita repository
.find by ID, ele me devolve um optional. E aí você está tentando devolver, o método está falando que vai devolver uma receita, e você está tentando devolver um optional. Vamos corrigir isso aqui? Olha lá, beleza. Então, vai devolver o optional, faz a mesma coisa, estou fazendo a verificação, e legal. Só que eu não vou, se o if não tiver, como é que fala? Se ele não encontrou o objeto, por exemplo, ele não vai passar por aqui, certo? O que eu quero fazer? Eu quero gerar um erro. A melhor forma da gente trabalhar, galera, trocar informações entre camada de serviço e a camada de controller, quando eu quero dizer que aconteceu alguma coisa errada, a melhor forma é gerar um erro, uma exception, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou gerar um draw new runtime exception, beleza? Então, de novo, ó, fui ali, tentei recuperar a receita pelo ID. Se ela estava presente, se eu achei, devolvo a receita. Se eu não achei, eu quero devolver um erro. Beleza? E eu vou devolver um erro através do runtime exception. Esse erro vai bater de volta na camada controller e eu posso usar ele para trabalhar a minha resposta. Aqui no runtime exception, eu posso colocar uma mensagem, por exemplo, ó, receita não... perdão, receita com o ID, a gente pode fazer uma composição aqui, ó. O ID que eu recebi ali não foi encontrada. Beleza, estou só respondendo aqui. Legal, aí o que a gente faz aqui no nosso controller? Basicamente, ó, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou usar o try, porque agora eu quero ver se aconteceu algum erro. E se acontecer algum erro, eu quero captar esse erro. Então, um try do quê? O que eu vou fazer primeiro aqui, né? Do nosso try. O que eu quero tentar executar sem problema? Eu vou dar um return no meu response entity. Perdão, response entity. Se eu conseguir achar, mesma coisa, eu vou devolver um 200. E dentro do corpo, eu vou receber a receita que eu busquei por ID. Beleza? Então, ó, de novo, vou tentar executar isso. Vou fazer a chamada do meu receita service. Se ele não encontrou, ele vai me devolver aqui um erro que eu consigo captar no catch. Beleza? Aí eu vou verificar no catch, como eu tenho controle sobre o tipo de erro que eu estou gerando, eu vou verificar se é um runtime exception. Se for, eu salvo nessa variável e. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar a resposta aqui, ó. Eu vou dar um return, um response entity ponto status http not found, que eu sei que ele não achou. E aqui no body, eu posso devolver o getMessage. Tá bom? Posso aproveitar a mensagem. O que tem aqui nesse método aqui, ó? Essa mensagem que a gente colocou aqui. Olha que legal. Botou ponto e vírgula aqui. Beleza? Então a gente já está começando a padronizar as coisas e usar o método de serviço da forma correta. Preciso salvar também a receita, né? Mesma coisa. Então, preciso criar um método de salvar lá na minha camada de serviço. Vamos lá. Public. Receita. Que ele vai me devolver uma receita. E aí vamos chamar de salvar. Ele recebe como parâmetro. Ó, ele recebe uma receita. Então, beleza. Vamos colocar aqui a receita.
Criamos nosso método salvar. Basicamente, vamos pegar aqui, ó. Vou dar um Ctrl X nesse cara. Vamos colocar aqui para ver o que a gente está fazendo. Primeira coisa. Então, a gente está setando a data e salvar, e salvando, né, incluindo esse objeto no nosso banco. Uma boa prática, assim, uma segurança adicional, como eu quero salvar, eu quero incluir uma receita nova, não quero correr o risco de atualizar alguma coisa que foi enviada incorretamente pelo meu cliente. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou dar um receita.setID igual a nulo, para ter certeza que não tem nada no ID e que o meu repositório vai salvar e não atualizar alguma coisa existente. Beleza? Então, na camada de serviço era isso. Agora, aqui a gente tem que fazer algumas alterações. Primeiro, né, tem uma boa prática que quando você salva um recurso na base, o ideal é você não devolver nenhuma resposta. Você vai devolver um 201 só, um HTTP 201, dizendo que o recurso foi criado com sucesso ou erro caso ele aconteça. Tá bom? O que você pode fazer, e de novo é uma boa prática, é devolver no cabeçalho de uma chamada do tipo post para incluir um recurso novo, você pode incluir um location com o caminho para aquela receita, para aquele recurso que você acabou de salvar no banco de dados. Tá bom? Então vamos fazer isso. Então, primeiro, vamos lá, receita. A nossa receita, ela vai usar o nosso receita service, passando lá o salvar. Legal. E passando ela mesma como referência. Então, primeiro ele vai executar isso, vai receber a receita que foi salva no banco e salvar de novo no mesmo objeto. Tá bom? Legal? Para vocês não entenderem que ele não vai fazer nenhuma confusão. Agora vamos preparar a resposta desse location aí. Então vamos usar um objeto do tipo URI. Vamos chamar de URI. Esse objeto, ele é um servlet. Servlet URI component builder. O que eu vou fazer? Ó? From current request, ou seja, estou recebendo uma chamada, vou aproveitar essa chamada, na resposta dela, eu vou incluir uma informação no cabeçalho location da resposta, tá bom? Por isso que é da solicitação corrente. Legal? Aí eu vou ter o quê? Eu vou colocar lá, vou complementar o path, né? O que eu tenho no meu path? Eu tenho uma variável, então eu vou ter que complementar essa variável de acordo com alguma coisa que eu vou receber do banco, nesse caso aqui. Então, path, aí eu vou colocar aqui, ó. O que eu vou colocar no lugar desse barra ID, né? Eu vou colocar o que eu receber do receita.id, getID, né? Então, vou pegar, ó, o que vier aqui e vou incluir nessa posição aqui, no lugar dessa informação, na minha resposta. E aí essa resposta vai ser uma nova URI, um endereço, tá bom? Deixa eu dar uma quebrada aqui só para deixar mais bonitinho, visual para vocês aqui, tá bom? Legal. E ele está achando que preciso importar o objeto URI. Então criamos a URI, legal. Agora eu posso dar um return, um response entity. Tenho que devolver um 201. Vou ler o objeto criado. É o created aqui. Tá bom? E aí dentro dele eu coloco a minha URI, que a gente criou ali em cima, ponto .build, para construir essa resposta. Legal? Então, show de bola. Ah, tá bom. Ele está chiando porque, ó, pô, você está tentando devolver um response entity para um objeto tipo receita. Vamos trocar para padronizar.
response entity. E aí, como na verdade não tenho nada dentro, eu vou colocar aqui, eu posso colocar uma interrogação, não tem problema nenhum, tá bom? Um void aqui, não tem problema, porque eu não estou respondendo, não estou devolvendo nada dentro do corpo ou coisa do tipo. Então, beleza, mais um método aqui. Vamos para o atualizar. Vamos lá no nosso na nossa camada de serviço, vamos criar um método. Ele vai, esse salvar não, perdão, atualizar, é o atualizar agora, tá? O que ele vai devolver para mim? Não vai devolver nada, porque também, quando a gente salva um objeto, quando a gente atualiza um objeto no nosso banco de dados, as boas práticas da API é dizer que fala assim, ó, beleza, né? Foi salvo com sucesso, sem problema, sem dar uma resposta efetiva, tá? Então, o que a gente devolve é um no content, que é um 204, é um HTTP 204. Então, a pessoa, o cliente da API que está do outro lado, recebeu um 204, sabe que a atualização foi feita com sucesso. Senão, eu vou devolver um erro. Beleza? Então, eu vou colocar void aqui e vamos chamar de atualizar. O que a gente recebe como parâmetro? Aqui, ó, a gente recebe um ID e uma receita. Então, beleza. Long ID, receita. Beleza. E o que a gente precisa trabalhar agora? Lembrando, esse método aqui que estava com problema, né? Então, deixa eu dar um Ctrl X aqui. E pá. O que eu falei? Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a receita existe. Legal? Então, vamos lá, ó. E se ela não existir, eu não consigo atualizar, vocês concordam? Eu vou devolver um throw dizendo, ó, a receita não foi encontrada também. Então a gente pode fazer isso aqui direto num if. Ó, receita repository ponto find by ID. Vou passar o ID como referência. Se esse objeto me devolver alguma coisa vazia, ou seja, não encontrou, eu vou devolver fazer a mesma coisa. Ó. Vou devolver um draw, tá? Com o erro lá. Caso contrário, aí sim, né? Eu vou setar e vou salvar a minha receita. Só que agora eu não preciso devolver nada, só vou salvar. Beleza? Show de bola. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ter que mudar, né? Mesma coisa, como eu tenho a possibilidade de retornar um erro do lado de lá, vou usar um try. O catch vai ser exatamente a mesma coisa daqui, ó. Ctrl C, podemos até copiar. Olha como a gente já está padronizando tudo bonitinho. Mesmo problema, tá chiando porque aqui eu tenho receita. Vamos mudar para response entity. Não é string. Vou colocar a interrogação aqui que é mais fácil. Beleza, porque eu deixo dinâmico a resposta. Então, não achei, recebi um runtime exception, mesma coisa. Um not found e está tudo certo. Se eu achei, eu vou, primeiro, né, tem que mandar lá o receita service.atualizar passando o ID e a receita. Vou executar isso lá. E aí depois eu dou um return de response entity ponto no content ponto build. Então ele vai me devolver um 204. Legal? Matamos aqui atualizar. Falta excluir. Então, public. O que esse cara vai me devolver? Eu preciso devolver alguma coisa? Mesma coisa também não. E a boa prática também é devolver um no content. Então a gente vai ter uma situação muito parecida aqui com o que está acontecendo no atualizar. Tá? Podemos, então, ó,
void excluir. O que a gente recebe como parâmetro? Só o ID. Ó, só o ID. Então, a gente coloca aqui um long ID. E vamos... Cadê? Deixa eu... Mesma coisa. Vou copiar aqui só para a gente fazer uma alteração. Então, beleza. Ó, se eu vou tentar procurar pelo ID. Se eu não encontrar, devolvo o erro. Caso contrário, eu só dou um receita repository delete by ID, passando o ID. Legal? E aqui no nosso excluir, a gente vai pelo mesmo, basicamente pelo mesmo caminho, tá? Já está aqui, né? Ó, só posso tirar esse, vou mudar para runtime exception para deixar padrão aqui, ó. O body, vou fazer a mesma coisa, e.getMessage, e aqui é o receita service ponto excluir no lugar do delete by ID. Legal, tá pronto. Deixa eu dar um Ctrl Alt L aqui para dar uma formatada. Quem me conhece sabe que eu gosto do código bem organizado, tá? Então só para a gente dar uma organizadinha aqui. Acho que está tudo pronto. Vamos tirar esses casos aqui que a gente não precisa mais, ó, porque a gente passou muita coisa para a camada de serviço. Vamos otimizar os nossos imports aqui. Está tudo como response entity. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos parar a nossa aplicação. Vamos rodar de novo, ver se está tudo funcionando. Vamos lá, passo a passo, tá bom? Legal. Subiu. Vou carregar as informações no banco. Legal. Vamos lá na nossa lista. Opa, listou, bonitinho. Sem problema, então está tudo funcionando. Vamos salvar uma receita nova? Torta. Legal. Ó, presta atenção aqui, ó. Tá vendo o cabeçalho? Né? Não tem informação nenhuma. Vou dar um send, tá? Olha o que aconteceu, olha que legal, ó. Ele tem agora uma chave chamada location, e nessa chave chamada location, o que eu tenho? O endereço para acessar o objeto que eu acabei de salvar no banco. Se a gente olhar aqui, ó, vou copiar no Ctrl C, ó, e for aqui no meu busca receita por ID, é a mesma coisa que eu tenho, ó. Se eu der um busca receita número 4, olha lá, legal. Tá? Então eu já mando essa informação adicional lá para o meu usuário. Ó, se foi salvo com sucesso, aliás, deixa eu mostrar, ó. Ó, então 201, um created, tá? Não tem nada no corpo, tá? Beleza? Então foi criado. Aí o usuário da API já sabe, ó, beleza, foi salvo. E se eu quiser ver o caminho, eu vim aqui no cabeçalho, no header, pego a variável location, e aí eu tenho o caminho para poder chegar até o recurso que eu acabei de salvar. Legal, né? Isso é bacana. Aí vamos atualizar, ó. Aqui eu falei que era uma torta de frango e tal, mas fala, pô, não é bem isso, é um quiche, está mais parecido com um quiche, né? Só que eu vou tentar salvar aqui, ó, troquei o ID, coloquei o ID errado. Vamos ver o que vai acontecer? Opa, show de bola. O ID 7 não existe, tá bom? Vou tentar atualizar a minha correta aqui, que é a 4. Legal, ó, 204, no content, mas sei que foi uma resposta positiva. Vamos verificar? Ó, tá lá 4, tá como quiche. Se eu fizer uma busca específica, mesma coisa. Outra, vamos lá, vamos testar, vamos tentar buscar uma receita que não existe. Legal, mesma resposta. Vamos excluir. Vamos excluir também uma receita que não existe. Sei lá, vamos colocar o 7, eu gosto do 7. Ó, receita com ID 7 não encontrada. Vamos excluir a 2. Beleza, ok. Receita excluída com sucesso. Aqui nós temos um problema. Vamos lá, vamos voltar no nosso código lá. Tá? Vamos no nosso controller. Ah, tá. Eu esqueci de
de mudar aqui, né, o retorno. Na exclusão, como eu falei, o ideal é você ter um no content também, tá bom? Para padronizar, usar as boas práticas das APIs, tá bom? Das REST APIs. Então, o ideal é a gente devolver um no content. Tá? Vamos lá de novo. Aproveitar e fazer um teste aqui. Sem carregar as informações antes. Vamos lá no nosso listar. Ó. Eu não carreguei ainda do banco, tá? Como eu falei, né? Não tem problema, ó, não precisa validar nada, porque se não tiver informação no banco, ele vai devolver um array vazio. Vamos lá, vamos colocar as informações no banco. Rodamos aqui. Ah, beleza. Olha lá, carregou tudo. O que eu quis, o que eu queria tirar aqui? Ah, o 2. Vamos lá, vamos excluir. Que ele não tem que me devolver nada, tem que devolver um 204. Isso aí. No content. Beleza, tudo certo. Ele vai me devolver um erro só se eu tentar excluir uma receita que não existe. Legal, galera? Olha quanta coisa que a gente conseguiu fazer. Olha como está ficando legal o nosso código. Olha quanta funcionalidade a gente já tem na nossa API. É importante a gente ter essa padronização nas respostas. A gente tem um controle maior sobre o que está acontecendo, mais liberdade. Aqui, importante também a gente usar a camada de serviço e deixar a responsabilidade para ela de regra de negócio, de conectar com o banco de dados. O nosso controller tem que falar camada de serviço e mandar o básico e receber o estritamente necessário. Tá bom? Legal? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que estejam gostando, de coração mesmo. Estou tentando preparar isso com muito carinho para vocês. Por favor, deixem seus comentários aí no vídeo, deixe o like se você gostou. Me fala se você está conseguindo seguir as aulas e criar a sua API. E se está faltando alguma coisa, se você gostaria de ver alguma coisa adicional, que eu vou, dentro do possível, incluir aí nas próximas aulas. Mas ainda tem bastante coisa legal para a gente ver. Eu preparei algumas coisas legais aí. A gente vai fazer um controle melhor de exceptions. Vocês vão ver que a gente vai padronizar um pouquinho esse código de resposta. A gente vai criar as nossas próprias exceptions para ter um controle melhor sobre as mensagens, esse tipo de coisa. Tá? A gente vai fazer uma validação dos dados, vai fazer uma verificação se os dados estão corretos quando o cliente manda para a nossa aplicação. Nós vamos complementar a nossa receita, fazer upload de imagem, por exemplo. Nós vamos fazer algumas coisas legais ainda. Tem muita coisa legal pela frente, tá bom? Mas me falem se estão gostando ou não. E até a próxima, galera. Beijo.